Oi, gente, boa noite, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar sobre as gestantes, né? Aula de puericultura. Faz tempo que a gente não fala, né? Faz muito tempo que a gente não fala de gestante. Então, tô com saudade de falar das mãezinhas, das gravidinhas. Eu passei para vocês na última aula, então, um texto sobre o estado nutricional da gestante e a influência no peso do recém-nascido. E eu acho que, como vocês viram no artigo, o estado nutricional da gestante influencia diretamente no peso ao nascer do bebê, né? Então, a avaliação antropométrica ou a avaliação do estado nutricional da gestante é muito, muito importante na rotina do pré-natal, né? Então, ela é preconizada pela Organização Mundial da Saúde. Em todas as consultas pré-natais tem que ter o peso, tem que ter a estatura para avaliar o ganho de peso e o estado nutricional dessa gestante, tá? Além do baixo peso ao nascer, né, que a gente pode prevenir fazendo a antropometria da gestante, a gente pode prevenir também a mortalidade perinatal. Tá? Além disso, também pode evitar vários probleminhas aí de saúde para as mãezinhas também, né? Evitando diabetes, hipertensão, que trazem outras consequências ruins, tanto para a mãe quanto para o bebê, tá? Então, a gente vai aprender como calcular a antropometria e classificar essas gestantes se ela tem baixo peso, peso adequado, ou se ela está com sobrepeso ou obesidade. Para isso, eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque a gente vai fazer isso em 2 vídeos, porque a professora de vocês não aprendeu a editar ainda. Na verdade, eu não tenho equipamento tecnológico para editar o vídeo, então a gente vai fazer em 2 vídeos. Então eu vou fazendo esse vídeo com alguma explicação, né? Mas tem algumas coisas que eu preciso mostrar para vocês, que vai ser na parte 2, ok? Então eu vou mandar, o material que eu mandei para vocês é sobre avaliação do estado nutricional. Seria interessante vocês verem o vídeo, né, e assistirem o vídeo com o material na mão, que fica mais fácil de entender, ok? Então, o estado nutricional, como eu falei, é importante. O objetivo dele é prevenir baixo peso ao nascer, mortalidade perinatal, né, do bebê, e algumas intercorrências de saúde da mãe também, né, diabetes, hipertensão, que podem trazer outros problemas na gestação e pro bebê. Pra gente, antes da gente calcular o estado nutricional ou classificar a mãezinha, né, de acordo com a antropometria, a gente precisa saber qual é o estado nutricional dela antes da gestação. Essa mãezinha que está gestante agora, ela estava com baixo peso, ela estava obesa, ela estava com sobrepeso ou ela estava com peso adequado antes da gestação. Isso é importante a gente saber, porque vai depender disso, vai depender do estado nutricional antes da gestação, o tanto de peso que ela vai precisar ganhar até o final da gestação, ok? Estado nutricional antes da gestação, a gente vai chamar de estado nutricional pré-gestacional, ok? Pré-gestacional, antes da gestação. E aí a gente vai ter o peso pré-gestacional, que significa o peso desta mulher antes da gestação, ok? Então a gente vai precisar desses dados: peso pré-gestacional, peso atual, peso total da gestação, que a gente vai calcular, e a altura da mãezinha, ok? Então, depois eu vou mostrar para vocês alguns quadros e algumas tabelas e como calcular isso, tá? Como que a gente faz, qual é o processo que a gente vai seguir para fazer esse cálculo da antropometria, para a gente avaliar
o estado nutricional dessa gestante. Primeiro de tudo, a gente tem que saber o IMC, tá? A gente vai avaliar ela através do IMC. O que é o IMC? É Índice de Massa Corporal, né? Ele é um número, e é através desse número que a gente vai classificar se ela está com baixo peso, peso adequado, sobrepeso ou obesa, ok? Então, o IMC a gente vai aprender a calcular também. Então, a gente precisa saber qual é o IMC dela pré-gestacional, ou seja, o IMC antes da gestação, e o IMC atual, né? De acordo com a idade gestacional dela. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai calcular o IMC pré-gestacional. Depois, a gente vai... A altura é a mesma, né? Então, a gente não... O adulto, ele não diminui, né? Ele tem uma mesma altura. Então, a altura a gente vai sempre considerar a mesma durante o período gestacional. Porém, o peso, ele vai mudando a cada trimestre ou a cada semana, ok? Então, a gente vai calcular a idade gestacional em semanas. Então, a gente vai precisar saber de quantas semanas essa mãezinha está gestante para a gente poder achar o estado nutricional dela. Aí, a gente calcula o IMC e depois a gente vai localizar essa mãezinha num gráfico. Igual o gráfico do bebê, do recém-nascido. Sabe o gráfico do bebê, quando a gente leva ele para... nas consultas com o pediatra, e o pediatra vai anotando o peso e aí mostra um gráfico. Então, a gestante também tem esse gráfico, tá? Que também é do Ministério da Saúde, é da Organização Mundial da Saúde. Então, a gestante é acompanhada através desse gráfico, né? Então, se ela tá com sobrepeso, se ela tá obesa, se ela tá com baixo peso, a gente consegue enxergar através desse gráfico, que eu vou mostrar para vocês também no segundo vídeo, ok? Que mais? Depois do estado nutricional da gestante, a gente vai aprender a calcular o valor energético total, de quanto de energia essa gestante precisa, ok? Só que as necessidades energéticas a gente vai deixar para uma segunda aula, tá bom? Se der tempo a gente fala hoje, se não der a gente passa para uma segunda aula, ok? Então eu vou encerrar esse vídeo, tá? Sobre estado nutricional, e aí eu vou mostrar para vocês um outro vídeo com os cálculos e como que a gente calcula o estado nutricional da gestante, certo? Beijo, até mais!